Sabe, antes de a gente sair por aí falando em reformas, em mudar o sistema, é preciso dar um passo atrás. É preciso compreender algo bem mais fundamental: a própria natureza da política. Porque o fato é que a maioria das pessoas começa pelo lugar errado. Querem mudar o sistema, mas sem entender o que de fato sustenta esse sistema. Querem corrigir as decisões sem sequer compreender os critérios que geram essas decisões. E começar pelo lugar errado, bom, invariavelmente leva ao mesmo resultado. Um resultado previsível e profundamente frustrante. É um ciclo que simplesmente se repete, de novo e de novo. Como ele funciona? Primeiro, surge aquela indignação, sabe? Uma revolta. Mas é uma indignação meio cega, sem um alvo claro, sem uma direção precisa para onde apontar. E logo em seguida, essa indignação toda se transforma em ação. Só que é uma ação baseada na emoção do momento, não em princípios sólidos. É, no fundo, uma ação sem fundamento. E a consequência inevitável desses dois passos é sempre a mesma. No final de tudo, o que resta, o que sobra, é a frustração. Parte desse erro todo vem de uma ilusão muito comum. A de que a política é algo externo, sabe? Algo que acontece longe da nossa vida. Algo que a gente pode simplesmente escolher ignorar. Mas a verdade é que a política não é esse campo distante, reservado só para governantes e especialistas. Ela é inevitável. E ignorá-la não nos tira dela. A única coisa que acontece é que a gente transfere o poder de decisão para outras pessoas. Então, quando alguém diz, eu não gosto de política, o que essa pessoa está realmente dizendo, no fundo, é o seguinte: eu aceito ser governado sem compreender por quê. E essa decisão, ela tem um custo muito real. Porque toda decisão política, mesmo a que parece mais abstrata, atinge a nossa vida concreta. Atinge a economia que afeta o nosso bolso, a segurança nas nossas ruas, a liberdade que a gente tem, a cultura que nos molda e, talvez o mais importante, a formação das próximas gerações. Então a questão central nunca foi se alguém participa da política, porque de um jeito ou de outro todo mundo participa. A verdadeira questão é como. Se essa participação acontece com consciência ou se ela é apenas uma reação impulsiva aos acontecimentos. Mas acredite, existe um erro ainda mais profundo do que simplesmente ignorar a política. É a ideia de que ela é só uma disputa pelo poder. E ponto final. Mas não é. A política, na sua essência, nasce de algo muito anterior, da necessidade primordial de organizar a vida em comunidade. É a resposta à pergunta mais básica de todas. Afinal, como nós vamos viver juntos? E essa organização não pode ser aleatória, não pode ser de qualquer jeito. Ela depende de critérios fundamentais, de uma visão sobre o que é o ser humano, de uma noção do que é o bem, de um conceito claro de justiça e de um entendimento sobre os limites do poder e da ação humana. E o que acontece quando esses critérios desaparecem? A política não deixa de existir, não. Ela só se transforma. Ela deixa de ser uma busca orientada pelo bem comum e passa a ser um campo de batalha guiado por interesses particulares, pelo medo, pela pressão de grupos ou pela simples manutenção do poder. É nesse ponto que surgem os maiores erros políticos. A crença de que mais controle do Estado resolve tudo. A ideia de que o crescimento econômico por si só basta. Ou a ilusão de que a igualdade material sozinha é capaz de organizar a sociedade. Tudo isso, na verdade, são só substitutos imperfeitos de algo muito maior que foi perdido pelo caminho. E quando esse fundamento se perde, nenhuma reforma se sustenta por muito tempo. Porque a verdade é esta: não existe sistema que funcione com pessoas desorientadas. Não existe estrutura que se mantenha de pé quando o critério desaparece. É exatamente por isso que a formação precisa vir antes da ação. A ordem dos fatores aqui é absolutamente crucial. A ordem lógica é esta. Primeiro, é preciso entender o mundo antes de tentar mudá-lo. É preciso compreender os limites do poder antes de querer discuti-lo. E é preciso saber o que a justiça realmente significa antes de sair às ruas para exigi-la. A proposta de uma verdadeira formação política parte exatamente desse ponto. E o objetivo aqui não é ensinar táticas e estratégias para se conquistar o poder. O objetivo é muito mais profundo. É impedir que, ao se aproximar do poder, a pessoa se perca. É construir as fundações internas para saber como lidar com ele. E por isso, isto não se trata de um curso de opinião.
Não é um treinamento ideológico para repetir discursos prontos. É um processo para formar critério, para que se possa julgar a realidade por conta própria. Porque, no fim das contas, toda a política, todo o sistema e toda a estrutura dependem de uma única coisa que vem antes de tudo isso. Depende do tipo de ser humano que a sustenta. A qualidade da política é, e sempre será, um reflexo direto da qualidade humana das pessoas que a compõem. Sem essa formação interior, qualquer tentativa de mudança externa é apenas um rearranjo superficial de problemas que são, na verdade, muito, muito mais profundos.